Muito boa tarde a todos. A gente está fazendo uma live extraordinária nesse dia 16 de junho, nesta terça-feira, sobre o coronavírus aqui no estado. É sempre importante lembrar, né, os dados, os números que nós temos no Rio Grande do Sul. Nesse momento, nós temos 16.471 casos confirmados para o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, em 356 municípios gaúchos, e são 374 mortes confirmadas no nosso estado até o presente momento, em função do coronavírus. 81% dos casos confirmados, desses mais de 16 mil casos, já se recuperaram, e a taxa de ocupação das nossas UTIs permanece naqueles 70,5%, né? A gente tem aqui sempre atualizado sobre esse número e temos girado sempre em torno de 68% a 73% de ocupação, lembrando, né, que esse índice de ocupação é devido também em função do incremento de leitos, ou seja, mesmo que haja um incremento, o aumento do número de casos no estado, a gente tem conseguido manter o indicador da ocupação de leitos em função do aumento do número de leitos disponíveis no estado. Do total de leitos ocupados no estado, são 25,6% os que são de pacientes, ocupados por pacientes ou confirmados ou suspeitos para o coronavírus. É uma queda em relação ao dado que a gente apresentou aqui recentemente, quando nós tínhamos cerca de 30%. A gente estava gerando sempre em torno de 17%, aumentamos, fomos a 28%, 30%, e agora estamos observando aí 25,6% dos pacientes que estão internados em UTI é que são ou confirmados ou suspeitos de coronavírus. Se não for coronavírus, é alguma outra síndrome respiratória aguda grave para a qual se aguarda o diagnóstico de positivo ou negativo para o coronavírus. Nós vamos falar hoje especialmente sobre o ajuste, né, do modelo do distanciamento controlado, sempre lembrando, a gente criou esse modelo para que nós pudéssemos ter uma forma de forma mais racional, conseguir equilibrar a proteção à vida, à saúde das pessoas, com a manutenção das atividades econômicas. Uma série de indicadores que são monitorados em 20 regiões do estado, a gente identifica, né, com o dedo no pulso, que é a expressão que eu sempre usei aqui, o dedo no pulso para monitorar quando começar alguma inflexão, nós termos tempo de atuar para evitar que lá na frente venhamos a ter o colapso do nosso sistema de saúde. Vejam, o que nós buscamos aqui é não pararmos tudo tão antes que se imponha um custo econômico pesado para os empreendedores do nosso estado, mas também não deixar para agir tarde demais, quando aí já não conseguimos mais interromper uma curva ascendente antes de ela saturar o nosso sistema hospitalar, né? A gente acho que teve muita oportunidade ao longo desse período, desses mais de 3 meses aí que a gente está convivendo com a pandemia, para entender esse crescimento exponencial, né? Quando você começa a observar um crescimento de número de casos, de internações, isso vai numa proporção em que a gente não consegue acompanhar a ampliação de leitos, e por isso que se faz a interrupção de atividades, para que a gente possa ter menos circulação de pessoas e assim ter menos circulação do vírus. Só que ao invés de parar o estado todo, o tempo todo e totalmente em todas as atividades, nós passamos a atuar para parar onde precisa ser feita a restrição, no momento em que precisa ser feita a restrição e na proporção em que precisa ser feita essa restrição. Esse é o modelo do distanciamento controlado que a gente adotou no Rio Grande do Sul e que nos permitiu, até aqui, termos uma situação melhor do que outros estados em termos de conciliação entre a atividade econômica e a proteção à vida. Outros estados continuaram parados totalmente, né, em todas as atividades, por todo o estado, enquanto nós aqui, desde meados de abril, e especialmente no início do mês de maio, começamos a ter algumas aberturas e flexibilizações, porque a gente passou com o dedo no pulso a monitorar os indicadores e assim determinando quando que precisa efetivamente ter uma restrição mais severa. Como é um modelo inovador, como ele é inédito, naturalmente, como a gente sempre falou desde o início, a gente precisava fazer monitoramento e ajustes, aprimoramento deste modelo. Alguns desses aprimoramentos a gente foi anunciando ao longo, né,
dessas últimas 6 semanas, em que a gente tem um modelo do distanciamento controlado, e fomos aprendendo com o funcionamento deste modelo inovador, semana a semana, e sempre abertos ao diálogo, tanto com a comunidade científica, quanto com os setores econômicos do nosso Estado, tanto com aqueles que estão olhando para a saúde, quanto com os que olham para a economia, e cada um com as suas razões, né, e que nós compreendemos e absorvemos, a partir dos seus argumentos, a ideia toda para formatar este modelo. Então, esse processo de ponderação e de diálogo, ele fortalece o nosso modelo, porque ajusta, aprimora e faz com que ele possa atender aquilo que ele busca, o que ele busca efetivamente, que é a conciliação da atividade econômica com a proteção à vida. Até porque se não houver proteção à vida e houver colapso de atendimento, fatalmente as atividades econômicas serão prejudicadas e aí nós vamos ter dificuldades, problemas econômicos graves. No último final de semana, quando nós rodamos o nosso modelo do distanciamento controlado, 4 regiões migraram para a bandeira vermelha e nós tivemos ali a oportunidade de aprender um pouco mais, né, pela mobilização que a gente foi vendo de algumas cidades. A gente teve a oportunidade de revisitar alguns dos dados, analisar as informações para nós podermos fazer a avaliação técnica. Então, a primeira mudança que a gente vai fazer aqui sobre o modelo do distanciamento controlado, para fortalecer o modelo do distanciamento controlado, é sobre a governança deste modelo. Nós percebemos que é importante que haja uma instância de oportunidade de discussão sobre os dados na forma em que eles estão inseridos. Nós anunciávamos sempre ao sábado as bandeiras, para que já na segunda elas estivessem vigorando, e o Estado todo era, até então, de certa forma, pego de surpresa, não propriamente de surpresa, mas sem a oportunidade de todos aqueles que lançam os dados, os municípios, os hospitais, terem a certeza de que os dados ali expressam a sua realidade. Então, nós vamos fazer um ajuste na elaboração dos mapas. Nós passaremos a consolidar as informações na quinta-feira. Na sexta-feira, a nossa equipe técnica vai rodar o modelo, como a gente chama, né? Colocando todas as informações nas planilhas, para que nós possamos emitir as bandeiras. Nós vamos anunciar, então, essas bandeiras para os municípios na sexta-feira, dar a oportunidade até segunda-feira de eles contestarem, contraporem algum número. Eventualmente, um hospital lançou uma informação errada, um município deixou de colocar uma informação que era importante, porque não faz nenhum sentido nós nos apegarmos a um formalismo absurdo aqui, que vai gerar, não é um formalismo absurdo, mas um formalismo tamanho, que vai gerar repercussão tão pesada na vida das pessoas, e por mero capricho técnico nós ficarmos presos aos dados na forma errada que venham a ter sido lançados, e venhamos a impor, assim, um dano econômico a uma região, a tantas pessoas. Então, como acontece em outras instâncias. O IDEB, por exemplo, que é a nota dos estados e dos municípios na educação, o Ministério da Educação, ele apresenta para os estados os dados que tem, os estados têm a condição de contrapor, de fazerem contestação, e se fecham os dados de acordo com as contestações apresentadas. O índice de participação do ICMS dos municípios, né, do que eles recebem de retorno de ICMS, a Secretaria da Fazenda anuncia qual é o índice de participação, e os municípios têm a oportunidade de contestar os números, e dali se tem um fechamento dos dados que dá efetivamente o resultado de qual será a participação dos municípios. Aqui também nós vamos passar a ter esta dinâmica de permitir que haja uma contestação. É claro que tudo precisa ser feito muito rápido, então, na sexta, consolida os números, abre para os municípios fazerem a sua contestação, o gabinete de crise, né, analisa na segunda-feira os dados, e aí passam a vigorar a partir de terça-feira os dados. Essa vai ser a mudança daqui para frente neste processo de governança, na dinâmica do funcionamento do modelo de distanciamento controlado. Dados consolidados na quinta, nossa equipe técnica faz rodar o modelo na sexta. Se houver regiões migrando para a bandeira vermelha,
Já na sexta-feira, as nossas equipes técnicas vão entrar em contato para apresentar as razões que levaram àquela migração para uma bandeira vermelha ou preta, e os municípios, as regiões, a partir das suas associações regionais, vão poder apresentar a sua contestação a partir da análise dos dados, para que segunda-feira sejam analisadas as suas ponderações, se eventualmente algo não esteja sendo computado, para que possamos, então, consolidar o modelo na segunda e passar a valer, a partir de terça-feira até a terça-feira seguinte, a bandeira de cada região do Estado. Mas aproveitamos aqui para reforçar a importância de que os municípios e os hospitais tenham muito cuidado no lançamento dos dados, das informações, para que eles efetivamente representem aquilo que cada região está vivenciando. Como eu disse, é o dedo no pulso, ou como algum especialista me disse uma vez, com os dados que nós estamos trabalhando, mais do que um dedo no pulso, é um eletrocardiograma completo, informações sobre o Estado que precisam estar bem apuradas, né, e respaldadas para que possamos rodar os modelos com precisão. Então, o gabinete de crise analisa, a gente tem no gabinete de crise uma instância recursiva, né, para que a gente possa analisar a partir desses recursos, das considerações do modelo, efetivamente qual é a bandeira que cada região vai ter. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente, né? Vou pegar o exemplo de Santa Maria, para que todos possam entender como é que funciona o modelo. Nós analisamos 11 indicadores, tá? Consegue mostrar bem aqui? Tinha aparecer, claro, as letrinhas estão pequenas, a gente sabe disso, mas são 11 indicadores, essa era a bandeira que tinha na semana anterior, e os indicadores, como a gente mudou alguns indicadores, mas cada um deles tem um peso, né? 0,37 aqui, peso 1, peso 1,25. Então, o resultado final da bandeira é uma média ponderada a partir do resultado de cada uma das bandeiras dos indicadores, de acordo com o peso que cada indicador tem no resultado final. Por exemplo, Santa Maria teve bandeira vermelha, porque apresentou variação semanal de número de novas hospitalizações COVID, eram 17 na semana anterior, foram para 21 internações, hospitalizações confirmadas, portanto recebeu uma bandeira laranja neste indicador que tem peso 0,37. No indicador, na macro-região, que mede a variação no número de internados por síndromes respiratórias agudas graves, foi bandeira preta, porque tinha 18 numa semana e passou para 33 internados por síndromes respiratórias. Por isso, a bandeira preta. No indicador que mede variação no número de confirmados em leitos clínicos, foi bandeira laranja, porque número de internados em leitos clínicos, na semana anterior, no último dia da semana anterior, eram 26 e foi para 30, bandeira laranja. No indicador variação do número de confirmados em UTIs, a bandeira foi preta, confirmados em UTIs, portanto, os casos de coronavírus confirmados, porque o número de internados em leitos de UTI COVID eram 13 e foi para 24. Neste aqui, nós temos a razão entre os casos ativos na semana e os casos recuperados. Eram ativos 67 casos e recuperados 105. Por isso, bandeira vermelha, pela proporção que aqui está entre casos ativos e casos recuperados. Quanto mais casos recuperados em proporção aos ativos, melhor, bandeira amarela no caso, né? Nós temos ainda o número de hospitalizações confirmadas para a Covid-19 registradas nos últimos 7 dias por 100 mil habitantes, é o mesmo indicador esse, só que agora, proporcionalmente à população, era 3,08, foi para 3,8, um aumento de 24%, bandeira vermelha. O número de óbitos, na verdade, é a projeção da incidência de óbitos, tá, em relação à população, que é obtida a partir dos cálculos das projeções das pesquisas científicas que apresentam as projeções para os 14 dias seguintes e que multiplica o número de óbitos pela variação de internações COVID em leitos de UTI e que obtém, portanto, uma projeção que está aqui, projeta o número de óbitos de 13 óbitos para os próximos 14 dias e que, por isso, colocou nesta projeção bandeira preta lá na região de Santa Maria. Depois a gente tem esses últimos 4 indicadores, que são os da capacidade do sistema de saúde.
a gente avalia o número de leitos livres para cada leito ocupado Covid, e aqui tem bandeira laranja. Os leitos de UTI livres sobre, né, em proporção, em relação aos leitos ocupados por Covid, eram 4,8 leitos livres para cada leito que está ocupado por paciente Covid, e caiu para 2,58 esta proporção de uma semana para outra. Nós temos aqui o resultado do Estado, tem um indicador que é do Estado, que é considerado, que é 3,2 leitos livres para cada leito Covid, e que passou para 2,5. Na macro-região, eram 63 leitos livres, passou para 62, porque, mesmo que tenha havido aumento de internações, houve aumento de leitos disponíveis naquela região, e o Estado tinha 542 leitos livres e passou para 587. Aumentou a disponibilidade, por isso aqui bandeira laranja e bandeira amarela. Então, é analisando esses indicadores aqui, que na média ponderada, de acordo com o peso que tem cada um dos indicadores, se forma a bandeira, porque a gente analisa, basicamente, bandeira amarela é 0 pontos, na verdade, bandeira preta, bandeira laranja 1, bandeira vermelha 2, bandeira preta 3, de acordo com o peso que tem cada um aqui, estatisticamente se considera, então, se constrói qual é o nível de risco. Veja, a gente podia considerar apenas um indicador, ou, numa análise superficial, da forma como se entendesse, seja pela ocupação dos leitos sozinho, ou seja pelo número de casos confirmados, entender qual era o nível de risco. A gente entende que nenhum desses dados sozinho é capaz de dizer o nível de risco de uma região. Mas analisando o conjunto desses dados, a gente consegue entender o nível de risco que uma região tem. Porque se tem mais casos ativos do que casos recuperados, e junto com isso tem outros indicadores como diminuição de leitos livres, diminuição de oferta de atendimento, portanto, e crescimento do número de internações, a gente começa a ter aí um prenúncio de que aquela região vai poder ter dificuldades em atendimento futuramente. Então, eu insisto, não é porque esteja mal agora aquela região, é porque os dados mostram que há uma inflexão de confirmações de casos que poderão gerar dificuldades para o futuro. Então, se você deixar para agir tarde demais, poderá ser inviável de se evitar o colapso do sistema hospitalar. Ao passo que, se estivéssemos agindo muito antes, estaríamos estabelecendo uma punição severa demais para a economia em relação à realidade do coronavírus. É isso que o distanciamento controlado se pressupõe, né? Ele se presta para isso, para que a gente possa agir no momento, no local e na proporção necessárias. Então, nós analisamos os argumentos que os prefeitos das regiões nos trouxeram, os dados que nos foram trazidos, e eu vou dividir com vocês, então, o que nós avaliamos especificamente sobre cada uma das regiões. Lembrando, a partir da próxima semana, a gente vai ter a consolidação dos dados. Aliás, nesta semana, né, a nossa equipe da Secretaria de Saúde ainda deverá consolidar os dados na sexta-feira. Então, nós vamos ter a sexta-feira a consolidação dos dados. No sábado, nesta semana, excepcionalmente, ainda roda no sábado, como estávamos rodando antes, e vamos ter a segunda de prazo de recurso para os prefeitos, e vamos botar o modelo a funcionar a partir da terça-feira. Na semana que vem é que a gente consegue consolidar na quinta-feira, e aí faz aquela emissão dos dados na sexta, consolida os dados da quinta, emite os dados na sexta, recurso dos prefeitos até segunda, consolida os dados segunda, e o modelo vale a partir de terça-feira. Mas nós já aproveitamos esse momento, então, para ouvir a argumentação dos prefeitos. Os dados que nos foram trazidos sobre Santa Maria. Santa Maria trouxe uma informação nova. Na sexta-feira, 7 leitos estavam já disponíveis e não tinham sido inseridos no sistema. Com a inserção desses 7 leitos em Santa Maria, este indicador que diz sobre a disponibilidade dos leitos livres para leitos de UTI ocupados, aumenta essa proporção, reduz esse indicador da bandeira laranja para a bandeira amarela. E a redução desta bandeira laranja para a bandeira amarela é suficiente para que
Santa Maria deixe de estar na bandeira vermelha e esteja na bandeira laranja. Então, nós estamos acolhendo este recurso em relação a Santa Maria pela mudança de um dado, de uma informação que foi lançada no sábado, e como o modelo fecha na sexta, mas na sexta já tinham efetivamente, isso foi confirmado, essa disponibilidade de leitos, a inserção no sistema é que não foi feita no tempo correto, muda este indicador, a bandeira fica laranja em Santa Maria. É uma boa notícia para empreendedores, mas eu não posso deixar, como governador, de fazer o alerta aqui. A macro-região centro-oeste, onde está Santa Maria e onde está Uruguaiana, vinha em maio com uma estabilidade do número de casos confirmados para o coronavírus. Vejam, sempre girando entre 8, 6, 7. O amarelo é o confirmado, o lilás aqui, ou azul, é os casos suspeitos. Então, vinha numa estabilidade e começou a se observar um aumento de casos, uma nova estabilização, um novo patamar, e tem observado na primeira semana de junho para cá um crescimento de internações confirmadas para a Covid em UTI, que eram lá 7 casos, 10 casos, foram aqui a 19, 21 casos, chegamos a 31 casos confirmados para coronavírus, internados em UTI, na macro-região centro-oeste, que engloba, além de Santa Maria, também Uruguaiana. E aí, aqui neste gráfico, a gente tem, nesta faixa azul, a disponibilidade de leitos livres, aqui embaixo, os pacientes informados, pacientes não Covid, que estão internados em UTI, e na faixa amarela e lilás, ou roxa, nós temos os pacientes suspeitos em lilás e os pacientes confirmados em amarelo. Aquela mesma informação que a gente tinha antes, vejam como vai ganhando espaço, né, os pacientes confirmados para coronavírus ao longo do tempo, e a disponibilidade de leitos livres proporcionais a cada paciente confirmado vai fazendo diminuir, então, esse indicador do leito livre para cada paciente confirmado, que chegou a ser lá 9 leitos livres para cada paciente confirmado, que era 64 por, talvez, 6 ou 7 aqui nesse indicador, né, leitos ocupados por Covid, e que agora baixou para 2,2. Então, leitos livres, proporcionalmente, leitos livres em relação a pacientes Covid, diminuíram aqui, né, na região centro-oeste, na macro-região centro-oeste, para 2,27. Isso é um alerta sobre a dificuldade que a gente tem em relação a Santa Maria. Mas Santa Maria, pela inserção dos 7 leitos, vai ser acolhido e estará imediatamente voltando à bandeira laranja. É importante dizer, se essa tendência não for revertida de aumento de internações de casos em Santa Maria, é um alerta de que, ali na frente, poderá voltar a estar em bandeira vermelha. Estou falando que região Santa Maria, né? Toda a região Santa Maria. Uruguaiana. Em Uruguaiana, nós temos bandeira preta na variação semanal de novas hospitalizações de Covid. Eram 6 e passaram para 14 hospitalizações, um aumento de 133% em Uruguaiana. Na macro-região, que é a mesma macro-região de Santa Maria, é aquela mesma variação de internados por SRAG, ou síndrome respiratória aguda grave, de 18 para 33. As internações por leitos clínicos Covid também é macro-região, 26 para 30, aqui também é o mesmo indicador de Santa Maria, de 13 para 24, os internados em leitos de UTI, Covid, na macro-região. Os ativos, na última semana, sobre os recuperados, aqui está um dos fatores que fazem com que Uruguaiana, mesmo que haja a inserção dos 7 leitos da macro-região Santa Maria, que tornam esse indicador bandeira amarela, e mesmo que haja a inserção de 8 novos leitos que a região de Uruguaiana tem disponibilidade, que foram inseridos, não estavam inseridos no sistema e foram inseridos agora, mesmo assim, mesmo com a melhoria
da região em disponibilidade de leitos, como ela tem um número de ativos em relação a recuperados, que está na bandeira preta, porque o número de ativos é de 45 para apenas 35 recuperados, o que demonstra um viés de alta de de casos, associado a um aumento de hospitalizações verificadas, e que aqui, nas hospitalizações confirmadas proporcionalmente à população, dá uma bandeira vermelha. Estes dados, né, fazem com que, mesmo que haja inserção das informações de Uruguaiana, de novos leitos, não saia da bandeira vermelha. Portanto, não há a possibilidade de Uruguaiana deixar, a região de Uruguaiana, deixar a bandeira vermelha. Ela continua na bandeira vermelha, porque o conjunto dos indicadores, mesmo que haja inserção dessas informações, não é suficiente para reduzir o risco que se observa naquela região. Em Santo Ângelo, né, a gente teve uma variação de hospitalizações confirmadas para a Covid-19, registradas nos últimos 7 dias, eram 4 na semana anterior e foram para 15. A macro-região missioneira, em número de internados por síndromes respiratórias agudas graves, passou de 12 para 17, bandeira vermelha. O número de internados em leitos clínicos Covid no último dia eram 7 e passou para 14, bandeira preta, portanto. O número de internados em leitos de UTI Covid no último dia, então leitos de UTI na macro-região eram 8 e foi para 10, são 25%, bandeira vermelha. O número de ativos na última semana sobre o número de recuperados eram 18 ativos para 21 recuperados. Esta proporção coloca este indicador na bandeira preta, né, pela proporção de casos ativos que tem em relação a recuperados lá em Santo Ângelo. O número de hospitalizações confirmadas para Covid registradas nos últimos 7 dias, mais uma vez, essa mesma variação, só que aqui colocada para a proporção da população, era 1,4 hospitalização para cada 100 mil habitantes e passou para 5,2, por isso que aqui veio para a bandeira preta também. O número de óbitos nos últimos 7 dias é o indicador utilizado para fazer aquela projeção da incidência de óbitos para os próximos dias, que chega a uma projeção de 3,1 óbitos para os próximos 14 dias, e que coloca na proporção da população, como essa é uma região que tem cerca de 280 mil habitantes, 3,1 óbitos para 280 mil habitantes, é mais de um óbito para cada grupo de 100 mil, por isso leva esse indicador para a bandeira preta. Em leitos de UTI livres, eles estão em amarelo. Em leitos de UTI livres, o estado está em laranja, é o mesmo dado para o estado. A macro-região, em número total de leitos de UTI livre, passou de 45 para 47, bandeira amarela também. Quais são os fatos novos sobre Santo Ângelo? Santo Ângelo aponta que, destes 15 casos de hospitalizações, 5 que foram lançados na semana passada correspondiam à semana anterior. Mesmo assim, se nós lançarmos esses dados da semana passada para a semana anterior, nós também teríamos que lançar os que foram confirmados nessa semana, mas que são da semana passada. Na segunda-feira, nós recebemos confirmações de pacientes que estavam aguardando confirmação e que foram testados na semana passada. Então, teria que jogar para a semana anterior também. Isso poderia haver uma compensação. Mas, Santo Ângelo, né, a região, a macro-região missioneira, nós estamos observando aqui uma estabilidade de internações. Só para dar um exemplo aqui a vocês, no próximo gráfico fica ainda mais claro, lá na segunda quinzena de maio, né, nós tínhamos aqui, por exemplo, dia 25 de maio, 8 confirmados para 7 suspeitos. Isso não saiu, houve um pequeno aumento, depois uma redução, e ontem nós tínhamos 8 confirmados para 9 suspeitos. A disponibilidade de leitos em relação aos leitos ocupados de UTI Covid aponta também essa estabilização, né? Sempre em torno de 6, 7 leitos livres para cada leito de UTI Covid. Então, essas duas informações
elas nos apontam que, na verdade, há uma estabilização até aqui, se verifica, não se tem uma clara tendência de aumento de casos na região missioneira, e isso também lá em Santo Ângelo, embora alguns indicadores, no limite, acabaram sendo levados para a bandeira preta, em alguns casos, ou para a bandeira vermelha. Portanto, né, considerando este limite dessa região limítrofe da migração para a bandeira vermelha da região de Santo Ângelo, nós acolhemos o pedido de reconsideração para que a região de Santo Ângelo volte à bandeira laranja, por esta consideração de estabilidade de internações, né, ou seja, não há clareza de agravamento de casos na região de Santo Ângelo, embora alguns dados, né, tenham sendo apresentados dessa forma ali no painel anterior. E, por último, aqui a região de Caxias do Sul. Caxias do Sul tinha visto na semana anterior hospitalizações confirmadas para Covid-19, eram 23 e passou para 63 internações, hospitalizações na região Caxias do Sul, região da Serra, eram 23, passaram para 63 hospitalizações na semana seguinte. Um aumento de 174%, por isso recebeu bandeira preta aqui. Na macro-região, que é a mesma região, na verdade, no caso de Caxias do Sul, há uma coincidência das regiões, o número de internados por síndromes respiratórias agudas graves em UTIs eram 55, foi para 71, o delta, a variação de 29%. Bandeira laranja, portanto. O número de internados em leitos clínicos tem uma certa estabilidade. Os números de leitos clínicos COVID eram 24, passou para 26. Bandeira amarela neste indicador. O número de internados em leitos de UTI COVID no último dia, né, então internados em leitos de COVID no último dia na região de Caxias do Sul, eram 31 e passaram para 44. Aumento de 42% os internados em leitos de UTI COVID. Os ativos na última semana em relação aos recuperados das semanas anteriores eram ativos 259, recuperados 691, bandeira laranja nesse indicador. O número de hospitalizações, novas hospitalizações COVID pela população, mais uma vez, é esse mesmo dado, só que por grupos de 100 mil habitantes, eram 1,9 internações, hospitalizações por grupos de 100 mil habitantes e passou para 5,3, por isso que foi para a bandeira preta neste indicador. Na projeção de incidência de óbitos relativa à população, que é pegar o número de óbitos, multiplicar pela variação das hospitalizações, indica 18 óbitos nos próximos 14 dias nesta região, e por isso, na projeção do número de óbitos, a bandeira é preta. Os leitos de UTI livres sobre os leitos de UTI ocupados era 1,2 leito livre para cada leito ocupado por Covid e caiu para 0,75 este indicador na região da Serra. Os leitos do Estado, que a gente já falou, esse é um dado que é do Estado, o número de leitos de UTI livres para atender Covid no último dia eram 39 e baixou para 33, são, por isso, aqui bandeira laranja. Aqui, mais uma vez, a gente vê também, a região da Serra tinha uma estabilidade no mês de maio e começa a observar um crescimento de internações em UTI para o Covid, eram 15, 17 casos aqui no final de maio, na última semana de maio, fomos a 29, 27, no último dia de maio, lá 31 de maio, e nas últimas 2 semanas a gente vai a 44 internações confirmadas para o Covid, e mais, né, as suspeitas que estão aqui, que também ampliaram na região da Serra Gaúcha, o que gera, né, a mesma coisa aqui, esse ganho de espaço, né, das faixas aqui correspondentes aos confirmados e suspeitos, diminuição, portanto, do número de leitos livres, mesmo que haja aumento de oferta, e a proporção de leitos livres para pacientes COVID, em relação aos que estão internados COVID, que chegou a ser de 3, quase 4 leito livre para cada paciente COVID, hoje está aqui girando em 0,7 a 1,
né? São os dados dessa semana que apontam, portanto, que, de fato, há uma tendência de aumento de casos na Serra Gaúcha. Então, não foram possíveis, não houve dados que tenham sido trazidos suficientes para que se alterasse a classificação do risco da Serra Gaúcha, que está aqui nesse gráfico demonstrada. Há de fato um aumento de internações, um aumento de casos confirmados de Covid na Serra Gaúcha e, portanto, mantém-se a bandeira vermelha na Serra Gaúcha. Nós estamos, né, também analisando, a partir dessa situação nova que estamos lidando com bandeira vermelha, nós tínhamos tido lá no início, mas ainda colado nas restrições mais restritivas, né, nas restrições maiores que tivemos no início do enfrentamento ao coronavírus, as regiões de Lajeado e de Passo Fundo, mas agora, né, depois de um período com o estado com menor risco, com estabilização de casos, a gente começa a observar um aumento do número de casos, começam a surgir regiões, especialmente porque o nosso modelo está mais sensível às mudanças, e começam a surgir regiões que apresentam maior risco. Por isso, nós também vamos encaminhar uma decisão aqui. As regiões, elas podem ficar em bandeira vermelha, como ficaram aqui essas regiões, porque a média ponderada no fator do arredondamento levaram que elas fossem para a bandeira vermelha. Uma nota, no caso de Caxias do Sul, por exemplo, de 1,74 no resultado final, que leva ela para o valor final de nota 2, que leva para a bandeira vermelha, por exemplo, quando temos outras regiões com 0,4, né, como é a região de Santa Cruz do Sul. Então, a decisão sobre a questão da bandeira vermelha ficar 2 semanas vai ser encaminhada da seguinte forma: se houver reincidência de bandeira vermelha fora deste arredondamento, ou seja, já na nota 2, aí se aplicará aquela manutenção de bandeira por 2 semanas. Se não, a gente continua avaliando semana a semana para eventualmente haver uma redução das restrições na semana seguinte. Então, a Serra e outras regiões podem buscar redução de bandeira desde que os indicadores apresentem isso. Desde que os indicadores apresentem isso sem precisar esperar as 2 semanas. No entanto, se houver uma reincidência na bandeira vermelha fora deste fator do arredondamento, isso indica com clareza um aumento de risco, como aquele que a gente já está observando nesses gráficos, que deixam muito claro. Eu preciso mostrar novamente. Serra Gaúcha, a gente sabe que é polêmico, vai ter gente reclamando, mas nós tínhamos uma estabilidade de internações em 18 a 20 casos e confirmados em UTIs, e a gente observou esse grande aumento, né, de dobrar o número de internações em UTIs. Não há oferta de leito a maior que se tenha capaz de segurar, né, um colapso se essa tendência se mantiver, de dobrar a cada 15 dias as internações. Então, a gente precisa da colaboração das pessoas, a gente precisa da participação de cada um dos gaúchos, ajudando a manter o estado com menos circulação do vírus. Vamos falar a verdade aqui, para algumas pessoas, né, as flexibilizações que se pôde ter ao longo desse período soaram como volta à normalidade. E nós sempre insistimos, não é uma volta à normalidade, porque nós temos um vírus circulando entre nós, para o qual as pessoas não têm sistema imunológico. Como os indicadores mostravam estabilidade, não fazia sentido impor uma restrição maior das atividades no estado do Rio Grande do Sul, como outros estados faziam em todo o estado, porque os indicadores mostravam estabilidade. Mas nós dissemos sempre, o dedo vai estar no pulso, e se em algum momento houver inflexão de curva que sugira, que projete que nós vamos ter uma possibilidade de colapso futuro do sistema, nós vamos agir para evitar isso com a imposição de maior distanciamento em proteção à vida, à saúde e também à economia, porque não se iludam aqueles críticos. Se houver colapso no sistema de saúde, o Estado perde como um todo, porque as pessoas com medo, com receio, vão acabar parando, o Estado deixa de receber os visitantes, os turistas, inclusive na Serra Gaúcha, por conta de deixar de ter condições de oferecer segurança do ponto de vista sanitário para as pessoas. Então, manter sob controle os indicadores é também uma forma de proteger a nossa economia.
Antes de passar para as perguntas, eu quero aproveitar e dar 2 alertas aqui. A região metropolitana de Porto Alegre, embora esteja na bandeira laranja, tem toda a razão os prefeitos da região metropolitana de começar a se reunir, conversar, estabelecer algumas restrições mais severas, na medida em que se observa também um aumento de internações nesta região, inclusive na capital, por isso que o prefeito Marquesan tem tomado aí as providências. A gente tinha em torno de 50 casos confirmados internados na região metropolitana e temos hoje mais de 100 casos confirmados em UTIs na região metropolitana de Porto Alegre. Aqui a gente vê bem isso, né? Vinha numa situação relativamente estabilizada, entre 50, 60, e vai ganhando espaço nos leitos ocupados, os confirmados por coronavírus, e, consequentemente, a disponibilidade de leitos, que era de 4,3 leitos livres para cada paciente Covid na região metropolitana, baixou, né, para 2,4 na região metropolitana. Então, fica este alerta sobre a região metropolitana, e ficou aqui antes o slide do Rio Grande do Sul, que está aqui, né? Esse é o resultado do Rio Grande do Sul. Nós vínhamos em 115, 120 confirmados lá em maio e observamos ao longo do mês de junho o início de um crescimento, 158, 170, 200, 230, 238 casos confirmados internados em UTIs no estado do Rio Grande do Sul. Nosso modelo do distanciamento controlado, ele nunca prometeu blindar o Rio Grande do Sul do coronavírus. Ele justamente é um modelo que foi criado para que nós pudéssemos, com o dedo no pulso, acompanhando os indicadores, colocar as restrições na proporção, no momento e no local em que forem necessários. E é isso que a gente está fazendo. Agora, quando os indicadores começam a mostrar alguma inflexão, atua-se em regiões para conter, né, a evolução de contágio e assim proteger a nossa população. E a gente vai continuar usando esse método, aprimorando, melhorando, mas com base em dados, nas evidências, na ciência, trabalhando para proteger a sociedade gaúcha, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista econômico, porque é nessa conciliação de proteção à saúde e economia que a gente consegue ter um ambiente de maior segurança, tanto do ponto de vista sanitário quanto econômico, em relação ao futuro. Nós temos algumas perguntas da imprensa, então vamos responder aqui a Fernanda Crâncio, do Jornal do Comércio. Quais as sanções o governo deve aplicar às prefeituras que seguirem desobedecendo os critérios do distanciamento após as notificações feitas pelo Ministério Público? Olha, Fernanda, nós conversamos com os prefeitos, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Fabiano Dall'Azen, o Ministério Público tem sido muito parceiro em defesa do interesse público, da saúde coletiva, e alertou os prefeitos de que, evidentemente, a partir da notificação que já está fazendo, devem obediência aos critérios do distanciamento controlado e que, se não houver esta obediência, aciona judicialmente. E os prefeitos serão responsabilizados por isso. Eu torço e tenho confiança de que os prefeitos têm a compreensão de que precisam atender às normas, tanto quanto eles exigem as normas dos seus munícipes, né, das pessoas da sua cidade. Por isso, eu tenho a confiança no diálogo, nós estamos aqui nos abrimos a dialogar, a compreender as argumentações, mas temos dados concretos, fomos sensíveis, o governo não é intransigente, analisou a situação das regiões, tanto é que 2 delas houve condições de, compreendendo os dados, as informações, fazer uma reconsideração. Estamos abrindo para as próximas semanas a possibilidade de reconsideração num prazo para as prefeituras. Então, a gente aposta nesta governança compartilhada para que nós possamos defender o povo gaúcho, porque no seu município, né, seja qual for, vivem gaúchos sobre o qual o governo do estado e eu, pessoalmente, tenho responsabilidade, e por isso que nós estamos atuando com essa responsabilidade com o nosso modelo do distanciamento controlado. A Rosane de Oliveira, da Zero Hora e da Rádio Gaúcha, diz: políticos e empresários questionam a bandeira vermelha nas suas regiões e insinuam que houve proteção a Porto Alegre, Pelotas e Novo Hamburgo, governados pelo PSDB. Embora Santa Maria também seja.
Como que a equipe técnica responde a essas insinuações? Olha, apresentando números e dados em primeiro lugar. É quase que risível achar que um governador defenda, que viesse a defender regiões de um partido político. Em primeiro lugar, a nossa base de governo, pela qual eu fui eleito e pela qual eu governo o Estado, tem diversos outros partidos, né, só para citar o Partido Progressista, por exemplo, que tem nessas regiões que mantém as restrições, muitos prefeitos, até porque pelo número de prefeitos que o Partido Progressista tem, seria difícil não ter prefeitos atingidos. Então, evidentemente que não tem nenhum critério político, são os dados, os números, o lançamento no CIVEP-GRIP, que é o sistema do governo federal, do Ministério da Saúde, as informações lançadas pelos próprios hospitais e pelos próprios municípios de cada uma das regiões, conforme a responsabilidade que eles têm, que atesta este risco que se está observando. Então, dados, números, ciência, sempre. E antes de haver prefeitos do meu partido pelo Estado, eu sou o governador do Estado do Rio Grande do Sul e quero um Estado livre do coronavírus e com a maior possibilidade da atividade econômica para que a gente possa gerar riqueza, manter empregos e até mesmo a arrecadação do Estado, pela qual nós mantemos os serviços públicos e garantimos o cumprimento dos compromissos do Estado. O que não está acontecendo nesse momento, na medida em que a redução da atividade econômica reduz a nossa arrecadação e compromete as condições de nós atendermos os nossos compromissos no governo do Estado. Não faz nenhum sentido pensar que um governador fosse, talvez, masoquista de querer impor problemas econômicos à sua população em função de qualquer decisão política. É deplorável que alguém pense desta forma. Temos mais alguma pergunta da imprensa aqui? A Gabriela Plentes, da Rádio Bandeirantes, aliás, né, a nossa assessoria também lembrava aqui, nessas regiões, além dos prefeitos dos nossos outros partidos, temos prefeitos e vice-prefeitos do PSDB também, nas regiões que mantêm as restrições, né? Então, mais uma vez, insistindo aqui, não faz nenhum sentido que houvesse alguma decisão política em relação a esse tema. A Gabriela Plentes, da Rádio Bandeirantes, a alteração na regra de ficar 14 dias na bandeira vermelha não diminui o tempo dos setores prever, se preparar para se adequar aos protocolos a seguir durante a semana? Existe um diálogo e uma possível solução para cobrar que os municípios preencham corretamente os dados ou que essa defasagem deixe de influenciar de alguma forma nos indicadores? Olha, Gabriela, nós estamos constantemente chamando a atenção dos municípios e dos hospitais de que precisamos dos dados corretos, nossa equipe faz checagem, rechecagem, mas a gente precisa, são 300 hospitais, 497 municípios, a gente precisa da colaboração de todos, preenchendo corretamente todos os formulários e os sistemas informatizados que nos repassam os números sobre os quais traçamos esses indicadores. Então a gente renova, né, o nosso pedido aos prefeitos e aos dirigentes de hospitais que garantam o preenchimento adequado, no tempo certo, dessas informações. Agora, sobre a questão dos 14 dias, né, o que nós apuramos o sistema está mais sensível a mudanças, porque nós estávamos observando esse aumento, então a gente tinha que ter um sistema que melhor captasse esse aumento de tendência de internações, do que na forma como estavam computados até a semana anterior, e este modelo, ele leva, eventualmente, a migrar para uma bandeira vermelha, o que estará correto, mas que a permanência na bandeira vermelha só deva acontecer, foi essa a conclusão que nós chegamos no debate, se houver uma reincidência com dados que estejam efetivamente piorando. Se houver uma melhora nas informações, se não houver a reincidência desses dados, há a possibilidade de um retorno à bandeira laranja, mas se houver dados consistentes, como o que a gente viu das regiões aqui, a tendência é que acabe se mantendo na bandeira vermelha. Por isso que renova-se aqui o apelo aos prefeitos para que façam cumprir os protocolos, as diretrizes, porque é assim que a gente reduz a possibilidade de contaminação e, consequentemente, a possibilidade de restrições maiores. O Luciano Veleda, do Sul 21. Governador, o senhor não teme diminuir a credibilidade do modelo em função das mudanças? O que fazer para evitar isso? Não, Luciano, pelo contrário. Eu considero que o modelo se fortalece, porque ele não é um modelo feito de cima para baixo. Ele já foi construído com a participação
da sociedade, tanto de cientistas, epidemiologistas, estatísticos, economistas, representações das entidades diversas da sociedade, que tiveram a oportunidade de sugerir e criticar para implantarmos o modelo. Como ele é inovador, eu sempre disse, ele estará sujeito a aprimoramento, análise constante na sua implementação, para que ele possa se ajustar a essa realidade absolutamente dinâmica que a gente está vivendo da pandemia. Então, naturalmente, nós precisávamos fazer esses ajustes. É claro que ele nos dá um suporte, né, técnico para a tomada de decisão, mas mandar alguém fechar o seu estabelecimento sem ter a absoluta segurança de que os indicadores, na sua análise pormenorizada, estão demonstrando um aumento de incidência, seria uma irresponsabilidade. Ou seja, os indicadores mostram, eles indicam, justamente, mas você precisa olhar, muitas vezes, o cenário ampliado. Então, nós estamos abrindo, a partir dessa possibilidade das discussões, que haja a contestação, o contraponto, e analisando melhor, a gente pode chegar a uma conclusão de que há uma estabilidade, mas sempre com base nos dados, na informação, na ciência. Por isso que a gente traz aqui todas essas informações que embasaram essa reconsideração sobre 2 das 4 regiões. Mas, lembramos, é claro que é grave estabelecer restrição às atividades econômicas de alguém, o que vai afetar a sua renda, o emprego, o seu e os empregos que gera para tantas outras pessoas, se não houver uma segurança absoluta de que os dados estão efetivamente demonstrando esse aumento de incidência, como acho que ficou claro aqui quando mostramos das regiões que aqui foram consideradas. A última pergunta é do J. Júnior, do Correio Vacariense. Uma das reivindicações dos prefeitos é separar no modelo os campos de cima da serra, da região metropolitana de Caxias. Gostaria de saber se isso é cogitado. Eu determinei que a nossa equipe da saúde possa analisar esse desmembramento da serra. É a única situação que nós temos em que macro-região coincide com a micro-região. Nós temos 20 regiões e 7 macro-regiões no estado, e a única situação em que as micro-regiões coincidem totalmente com a macro-região é a da serra. Porque no início do modelo, nós tínhamos uma situação dos municípios mais dependentes de uma centralidade, em alguns municípios, de leitos de UTI. Mas muitos municípios se mobilizando, e até por iniciativa do Estado, estão viabilizando respiradores e equipamentos de UTI. Então, a nossa equipe da Secretaria de Saúde está analisando a possibilidade de um desmembramento da região da Serra em 2 ou 3 regiões, de acordo com a disponibilidade dos leitos hospitalares que passaram a ter nessa nova realidade. Enfim, eu insisto, nós temos aqui um modelo consistente, trabalhado tecnicamente, com ciência, com dados, com muita discussão, e vamos continuar usando esse modelo, que é eficiente, tem se revelado a melhor conciliação da proteção da vida, a saúde dos cidadãos gaúchos, com a nossa economia, mas sempre priorizando a saúde das pessoas. Quando nós observamos, como observamos nessas regiões, que há esse aumento do número de casos, nós não podemos esperar colapsar o sistema para então agir. Por isso, às vezes, causa estranheza em algumas pessoas que se esteja agindo, mesmo que os hospitais ainda tenham disponibilidade. Mas essa disponibilidade, hoje, vai se esgotar ali na frente se não agirmos hoje, se não agirmos neste momento em que nós observamos esse crescimento e que, se for mantida a tendência, essas regiões poderão ter comprometido o atendimento, consequentemente aumento de mortalidade, e com aumento de mortalidade não há hipótese de se considerar a manutenção das atividades econômicas, e aí talvez leve mais tempo para recuperar a economia. Por isso que, agindo agora, a gente reduz as perdas de vidas e reduz também as perdas econômicas, essa é a nossa firme convicção. Pedimos a compreensão de todos e vamos continuar trabalhando com diálogo, mas com firmeza, para defender a saúde e a vida dos gaúchos. Muito obrigado, até a próxima.